Vamos lá, continuando o estudo do nosso livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 35, que é o poder de Deus na fraqueza, né? E hoje nós vamos ouvir uma mulher maravilhosa, uma mulher que eu não conheço há muito tempo, né? Faz um ano que eu conheci essa pessoa e já aprendi a admirar, né, muito, porque ela é uma mulher de Deus, uma mulher que se posiciona, né, uma mulher que é ousada e que não tem medo de falar, né, de falar do amor de Deus onde quer que ela esteja. Então, vamos ouvir hoje a Maria dos Remédios. Graça e paz. Amém. Então, sobre o título, O Poder de Deus na Fraqueza, já nos leva a refletir. Nós temos 2 versículos aqui, que Paulo, nos falando aos Coríntios, está lá em 2 Coríntios 13:4, somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Ou seja, Paulo sempre se posicionou como servo de Jesus, à disposição de cada cidade, de cada nação que ele conhecia, que ele levava o evangelho de Cristo. Eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa. 2 Coríntios 12:9, parte A. Jesus era com Paulo, então ele tinha ousadia de falar de Jesus, mesmo em meio às fraquezas, como nós conhecemos a vida de Paulo. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todo mundo tem fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos financeiros e de relacionamento. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente negamos nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-la. Isso impede que Deus as use de forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza. Ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, ele muitas vezes age de forma diametralmente oposta ao que espera. Ou seja, a visão de Deus é diferente. Ele olha para nós, o ponto de vista de Deus em relação à nossa fraqueza é diferente. E aqui no início fala sobre várias áreas que nós sentimos, que nós nos encontramos limitados, né? Fisicamente, emocional, intelectual, uma área que nos limita hoje é a área emocional, né, nos relacionamentos com as pessoas, dentro da nossa casa, com o marido, com filhos, e principalmente aqui o autor do livro fala sobre a área financeira, que quando você está bem financeiramente, é só vitória, só glória. Agora, quando você está limitado financeiramente, como servo de Deus, é aí onde Deus quer nos usar, até onde eu posso confiar, até onde eu posso deixar Deus agir. E quando ele fala que os pensamentos, os caminhos dele são mais altos que os nossos, né? E os pensamentos bem mais altos que o nosso também, é porque ele está passando para nós que mesmo diante das nossas fraquezas, ele tem o controle, ele tem o controle de tudo e pode nos transportar diante desses problemas, diante das lutas que passamos. Então, ele muitas vezes age de forma diferente, né? O ponto de vista dele é diferente da nossa. Então, nós precisamos ter esta intimidade com Deus para sentirmos exatamente
a ser acolhida por Deus e saber que a visão dele, que ele não olha para o nosso lado fraco quando nós achamos que não somos ninguém, que somos incapazes. Ele quer exatamente usar na fraqueza, né? Imaginamos que Deus quer usar somente nossos pontos fortes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. Então, nos nossos momentos de tristeza, onde nós achamos que já foi, que já acabou, Deus, Ele quer usar para a sua glória. Ele quer fazer algo grande na sua vida. E a Bíblia diz que Deus escolheu os fracos para envergonhar os poderosos. O que o mundo acha fraco? Suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Ou seja, muitas vezes a gente passa por momentos que nos sentimos incapazes. Ah, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Começamos a pensar de forma pessimista, sendo que Deus, ele age em todas as áreas, ele não está preocupado com a minha autoconfiança, sabe? Que eu posso, eu sei. Isso aí não não faz parte do perfil do cristão. Ou seja, o perfil do cristão é aquele que está sempre sob a mão do Senhor e temendo a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus que tudo pode. Ele não está preocupado no meu intelecto, ele está preocupado na minha intimidade com ele, naquilo que realmente eu pretendo fazer e que eu acredito que eu, ao meu ver, eu não sou capaz, porém, eu preciso crer que ele pode nos capacitar, mesmo diante das nossas limitações, que eu não consigo, que eu acho que eu não consigo, que eu acho que eu não sei, mas eu preciso acreditar que ele vai nos capacitar, que ele vai me dar a capacidade de desenvolver, mesmo eu achando que eu não tenho, que eu não posso, que eu não sei. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Ou seja, essa fraqueza remete à humildade, à luz da palavra. Jesus considera os que reconhecem as próprias necessidades pobres em espírito, que essa foi a primeira atitude a ser abençoada por ele lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, né? Que depende tão somente do Senhor. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus gosta, né? Ele adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito da sua fraqueza. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado, porque nenhum de nós é impecável. Deus utiliza pessoas imperfeitas. Esse é um fato animador para todos nós. A ligação que está chegando no celular está atrapalhando? Não, né? A fraqueza ou espinho. Maria, diminui o volume da sua voz. Diminui? Tá. Agora voltou. A fraqueza ou espinho, como Paulo a chamou, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar. Como, por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente. A fraqueza é qualquer limitação que nós herdamos ou não tem meios de alterar. Poderá ser uma limitação física, como uma deficiência, uma doença crônica. A vista naturalmente baixa ou inaptidão. Poderá também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar, ou algum fator hereditário. Ou poderá ainda ser uma limitação intelectual
ou de suas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes ou talentosos. Eu usei como exemplo Moisés. Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, ele pôs uma desculpa que ele não conseguia, não tinha a arte da oratória, ele tinha vergonha de falar. Eu não sei, os pesquisadores arriscam em falar que ele era meio gago, ele tinha problema na voz. Mesmo assim, Deus continuou insistindo que seria ele. Deus usou Arão como porta-voz. E quando pensamos nas limitações da vida, podemos sentir-se tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar, mas Deus jamais fica limitado pelas nossas limitações. Aliás, ele gosta de pôr por seu poder grande em embalagens comuns. A Bíblia diz: somos como vasos de barro, nas quais esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. Ou seja, nada depende Maria, de nós. Oi? Maria, Oi? você quer atender alguma coisa importante? Alguém está precisando falar com você? Eu continuo aqui? Você continua falando, por gentileza? Sim. Vou desligar seu microfone, tá? Tá bom. Você continua que tem algo. Eu vou continuando aqui. Daqui a pouco, quando você finalizar, você volta. Finalizar a ligação. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Então, tá falando assim que sobre as nossas limitações, né? Todos nós somos limitados. Se nós focarmos em nossas limitações, nós poderíamos pensar assim: Deus nunca vai me usar, né? Se a gente ficar focado nessas limitações. Mas, está falando aqui, mas Deus jamais fica limitado por essas nossas limitações. Aliás, ele gosta de pôr o seu grande poder em embalagens comuns, né? E aí ele vai citar aqui algumas características, né? Do que nós devemos fazer em relação a essas nossas limitações, a essas nossas fraquezas. O primeiro ponto é: admita suas fraquezas. Nós devemos admitir as nossas fraquezas, confesse as suas imperfeições. Pare de fingir que você é perfeito e seja honesto sobre si mesmo, né? Porque aí tá falando que, em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique sem pressa as suas fraquezas pessoais. A gente pode fazer uma... Aí tá orientando aqui, né, dando um conselho. Você até pode fazer uma lista delas. Mas qual que é o objetivo disso? É entender, né, que nós somos falhos, porque quando nós admitimos as nossas fraquezas, nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos dele, que sem ele nós não somos nada, né? Que nós não colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, não como sendo nós autossuficientes, né? Mas colocando Deus como prioridade e nós como dependentes dele. Maria, você quer continuar? Peraí. Agora eu não estou conseguindo ativar o som dela. Você consegue ativar seu som, Maria? Vê aí, se consegue ligar seu microfone. Aí, voltou.
Eu li então esse tópico aí, admita suas fraquezas. Agora é regozije-se na sua Isso. fraqueza. Amém. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas pelas quais passo por causa de Cristo. Ou seja, muitas vezes Paulo nos ensina que nós precisamos realmente nos alegrar. Como mulheres cristãs, né, na posição de servas de Deus, é uma reflexão para nós. É preocupante quando na nossa vida é só vitória. Ah, como é que você está? Ah, tá tudo bem, só vitória, só vitória. Porém, nós temos que nos alegrar, como a Bíblia nos instrui, Ô, Lúcia, que quando nós estamos na dependência do Senhor, quando nós admitimos que Deus é soberano sobre nós nos alegramos nas lutas, nas batalhas, nos enfrentamentos que nós passamos. Como nós conhecemos a vida de Paulo, né? Preso, açoitado, humilhado. Só que, em princípio, isso não faz nenhum sentido aos nossos olhos humanos, né? Que o autor fala aqui. Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. Mas o regozijo é uma manifestação de fé na bondade de Deus. Ou seja, a nossa vida aqui, ela tem que ser repleta de renúncias. E nós, como seres humanos, imperfeitos, limitados, nós não queremos viver, né? Nosso pensamento humano, nós não queremos viver de forma aflita, enfrentando o problema. Só que quando nós pensamos do ponto de vista espiritual, nós sabemos que quando nós enfrentamos as lutas, é para a glória do Senhor, né? É para que Deus seja glorificado na nossa vida, porque jamais seremos derrotados, é promessa do Senhor. Primeiro que a primeira promessa é a vida eterna, se permanecermos crendo realmente nesta palavra, é a vida eterna, a nossa primeira promessa, que nós aprendemos aqui. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, ele nos faz depender de Deus, falando a respeito da própria fraqueza que Deus se recusou a eliminar, que é o espinho na carne, né? Eu estou pulando alguns tópicos só para agilizar o tempo. O espinho na carne, a gente conhece que ele pediu para ser liberto, e o que ele recebeu? O que ele recebeu como resposta de oração? A minha graça te basta. E isso o confortou a ponto dele declarar que ele se alegrava, ficava feliz em estar padecendo, porque ele estava passando aquilo que Jesus, e ainda não chegava nem aos pés daquilo que Jesus passou na cruz por nós. Paulo disse: já que eu sei já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições, as dificuldades. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. É algo assim para guardarmos. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Porque se a gente for analisar a nossa vida, que glorificar o Senhor com um bom emprego, um bom salário, com a família toda organizadinha, é fácil. Agora, você permanecer adorando a Deus, quando Deus permite alguma adversidade que venha te entristecer, é aí onde o Senhor, ele prova a nossa fé. Se realmente eu vou perseverar fiel a ele, se eu vou perseverar adorando a ele. É nas lutas, por isso que Deus fala, é nas lutas que o poder dele se aperfeiçoa.
porque é exatamente nos momentos de luta, de fraqueza, de limitações, que o Senhor realmente vê o quanto a nossa fé está firmada nele ou não. E aqui essa frase, quanto menos tenho, mais dependo dele, sempre que se sentir fraco, Deus o estará relembrando de que você depende dele. Nossas fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. Paulo disse, para que eu ficasse muito orgulhoso, para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência, para me colocar em constante contato com minhas limitações. E aqui podemos comentar sobre essa fala de Paulo, que será que nós temos a capacidade de ter uma vida de comunhão e de oração, mesmo diante das lutas, mesmo quando você acha que tudo acabou, que eu não sei o que acontece, quanto mais eu oro, mais luta aparece? O que o Senhor está nos falando hoje, através deste capítulo, né? Que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado nas fraquezas, é que vale a pena permanecer, sim, na dependência de Deus. Vale a pena continuar firme, porque as lutas vêm para nos ensinar e para nos mostrar o tamanho do poder de Deus e o tamanho do amor que Ele tem para conosco, mesmo diante dos problemas. Deus, em muitos casos, junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter nosso ego sob controle, ou seja, os filhos de Deus que realmente são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles estão vulneráveis, sim, a passar por lutas, porque Deus, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele permite, é para o nosso bem, mesmo quando choramos, quando nos entristecemos, é para o nosso bem, porque aqui Ele fala que é para manter o nosso ego sob controle, porque a tendência do ser humano é ser realmente arrogante. É lá o pecado original. Uma criança, quando ela nasce, a gente acha o bebê lindo e maravilhoso, mas já vem com aquela tendência do mal. Se não tiver uma interferência do Espírito Santo de Deus na vida desse ser humano, para que ele faça uma escolha assertiva, uma escolha de salvação na vida dele, a tendência do ser humano realmente é para o mal. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa mesmo. Então, do Senhor, Ele precisa realmente fazer isso, para que o nosso ego não cresça, mas sim diminua e que Cristo cresça. Amém? A limitação pode agir como o controlador que nos impede de ir rápido demais e passar à frente de Deus. Ou seja, fazer aquilo que eu quero, sem orar, sem pedir orientação. Eu desejo algo, eu vou lá e não pergunto para Deus se realmente é da vontade dele, se aquele objeto, aquela conquista, aquele bem vai me trazer bênção ou maldição. Então, isso, todo esse agir de Deus sobre nós e o nosso reconhecimento que somos limitados nos leva a grandes vitórias, sim. Nos leva à dependência de Deus e impede que muitas tragédias aconteçam em nossa vida e em nossa família. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez que suas chances no combate contra as tropas inimigas, que possuía 135 mil, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450, ou seja, aos olhos de Gideão, era impossível ele vencer a guerra. Porém, Deus ele fez isso para mostrar que Deus estava no controle,
que Deus realmente era Deus que tinha agido, era Deus que iria agir no lugar deles. Ele que guerreou. E aqui, aparentemente, era uma receita para a tragédia mesmo. Só que Deus queria que eles reconhecessem o poder dele, e não na força do seu exército, e não como guerreiros vencedores, mas sim acreditar que todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias é permissão e ação do nosso Deus. Nossas fraquezas também incentivam comunhão uns com os outros, enquanto a força gera um espírito independente. Ou seja, se nós olharmos só para o nosso intelecto, para as nossas conquistas científicas, nós vamos chegar a ponto, a arrogância vai chegar a ponto de falar, mas eu não preciso mais disso, eu já sei disso, eu não preciso mais. E a fraqueza, ela incentiva a comunhão. Nós estaremos sempre preocupados na posição de servo, como está você, meu irmão, você precisa de alguma coisa, ou seja, me dá uma visão de amor uns para com os outros, quando eu vivo nesta fraqueza que me fortalece diante do Senhor. Nossas limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras da nossa vida, uns com os outros, surge uma corda de grande força. Tem um autor que brincava, né, o Vance Havner, ele brincava, os cristãos são como flocos de neve, isolados, são frágeis, mas juntos param o trânsito, ou seja, quando nós estamos juntas em oração, no mesmo propósito de crescimento, de salvação da família, de cura de alguém que está enfermo, é certeza, é fato. Deus vai ouvir o nosso clamor, sempre na posição de humilde, sabe? Eu dependo de ti, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre nós, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa petição, sobre a nossa oração. Então, essa frase desse autor é bem importante, né? Que até podemos embasar também naquela parte que o cristão ele não tem a capacidade de viver sozinho, fora do corpo de Cristo, né? Se cortar um dedinho, aquele pedaço do dedo vai estragar. E quando nós estamos juntos em adoração, nós temos a possibilidade e a certeza de um crescimento espiritual, aprendendo umas com as outras, compartilhando umas com as outras as nossas dores, as nossas vitórias. Enquanto a força gera um espírito independente, né? Essa parte eu já falei. Nossas limitações demonstram o quanto precisamos uns dos outros. Os cristãos são como flocos, já li também, né? Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelos outros, pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura em suas feridas. Ou seja, precisamos ser as nossas atitudes precisam refletir as ações de Cristo. As pessoas precisam se sentir bem conosco, mesmo quando nós enfrentamos algumas adversidades, da pessoa não ser adepta ao evangelho, não gostar do que a gente fala. Porém, as nossas atitudes, as nossas ações precisam ser sempre com o objetivo de abençoar o meu próximo, de abençoar o meu irmão, aquele que convive comigo. Suas mais profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão de suas dores mais profundas. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. E aí a gente vai ver
exemplos de vários heróis da fé, né, que está falando aqui no livro, que o autor fala, que a fraqueza de Gideão era a baixa autoestima, né, insegurança, mas mesmo assim Deus o tornou um poderoso homem de valor. A fraqueza de Abraão era o medo, por 2 vezes ele afirmou que a esposa dele era irmã, né, que Sara era irmã dele, para se proteger. Mas Deus transformou Abraão num pai de todos aqueles que creem, pai de uma grande nação. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro se tornou pedra. O adúltero Davi se tornou homem segundo o meu coração, assim fala a palavra. E João, um dos arrogantes, filhos do trovão, se tornou o apóstolo do amor. Aqui a gente vê como Deus trabalha na fraqueza. Ele não chama a pessoa que já é capacitada, ele chama e capacita, né? A gente percebe a escolha de todos os apóstolos, quando Jesus estava escolhendo. Ele não foi lá nos grandes palácios buscar pessoas para seguir, para prosseguir e continuar com o ministério de evangelização. Ele escolheu pessoas humildes, pessoas sempre trabalhando. Algo que me chama a atenção é que ele também não escolheu preguiçosos. Vocês perceberam? A escolha de Jesus era humilde a profissão, porém, todos estavam trabalhando, né? Todos tinham uma profissão. E a gente percebe o quanto eles foram usados, né? Poderíamos falar de vários outros heróis, vários outros personagens bíblicos da vida que levavam, né? José, Daniel, vários que tiveram uma vida bem humilde, né? Ilimitada, passaram por vários problemas e Deus foi lá e os honrou. Outro tópico aqui que nos fala: partilhe suas fraquezas de forma sincera, ou seja, nós precisamos confessar mesmo, né? Aonde a minha limitação. Hoje nós temos vários profissionais nessa área, né? Como a nossa irmã Thalita, né? Terapeutas que podem nos ouvir, que conseguem realmente, têm a técnica de nos confortar diante de algum problema emocional. Porém, aqui o autor está falando sobre exatamente a dependência do nosso Deus, né? Que o ministério começa com a vulnerabilidade. Eu confesso que eu não sou capaz, Senhor. Eu confesso, Senhor, que eu não sei. Tu queres que eu faça isso? Porém, eu acho que eu não vou conseguir. Então, a partir da minha confissão, de falar das minhas fraquezas, das minhas limitações, é aí onde Deus começa a trabalhar na minha vida, na nossa vida. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta as suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. E isso eu achei bem interessante, essa fala aqui do autor, que muitas vezes a nossa arrogância, o nosso ego, ele está tão aflorado, tão evidente, que você não quer. Tá tudo bem, irmã? Tudo bem, imagina, tá tudo ok. Só benção, irmã. Então, aqui o que o autor nos instrui é que nós precisamos realmente ser sinceros uns com os outros, e principalmente para com Deus, porque a Deus ninguém engana, né? Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele contava abertamente sobre suas falhas, seus sentimentos, suas frustrações, seus medos, né? Ele falava aqui nas falhas: eu quero fazer o bem e não faço. Quando tento cometo erro, né? Então, aquilo que ele queria fazer, que agradava a Deus, ele não conseguia. Ele só conseguia fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. Então, ele confessou essa fraqueza dele. E o sentimento, ele fala sobre o sentimento que ele tinha
sobre os amigos de Corinto, né? Tudo que ele contava para eles, o sentimento dele era de amor, que ele amava aquele povo ali, aquela igreja que foi fundada. As frustrações, ele contava também, fomos esmagados e totalmente oprimidos, e ele fala que achava que não ia vencer, né? Que ia ser fracassado diante daquelas lutas que ele enfrentou, os medos, né? Quando ele viu, né? Quando eu vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo, ou seja, ele temia chegar. Muitas vezes ele temia, porque a história dele de antes era de perseguidor dos cristãos. E depois da conversão dele, ele passou a ser perseguido, né? Como conhecemos. E muitas vezes ele sentiu medo de enfrentar algumas comunidades, algumas pessoas que conheciam a fama dele de perseguidor. Então ele falava, ele tinha medo de ser morto, como muitas vezes ele foi bem afrontado e correu o risco de morte mesmo. É lógico que a vulnerabilidade é arriscada, pode ser assustador. Pode ser assustador, e baixa a nossa defesa e abrir a vida aos outros. Ou seja, é assustador quando nós abrimos o nosso coração para pessoas que realmente não merecem. Ou seja, você precisa, algo que eu aprendi, que você precisa, diante das pessoas que você tem certeza absoluta que não tem temor ao Deus que nós servimos, nós não temos que mostrar as nossas lutas, as nossas fraquezas. Nós temos sempre que estar, como a Thalita falou, quando você for profetizar diante do espelho, levante a cabeça com postura de vencedora, de mulher vencedora. Então, nós precisamos estar sempre declarando que está tudo bem, estamos na graça de Cristo e que Deus está no controle. Então, nós precisamos profetizar diante dos inimigos que nós somos mais que vencedora. E isso enfraquece a força do inimigo sobre nós. Quando nós declaramos que o diabo não tem poder sobre nós, sobre a nossa família, nós enfraquecemos a força dele. Então, a postura é essa: nos tornarmos humildes e declarar nossa fraqueza somente para Deus e para pessoas capacitadas e usadas por Deus que possa nos ajudar. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos nossos medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Como é legal quando você acha uma pessoa de confiança, uma parceira de oração, que você tem a credibilidade naquela pessoa, de abrir o coração e falar, está acontecendo isso, 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 detalhadamente, sem omitir nada, porque eu tenho certeza que aquela irmã vai interceder por mim, vai falar de mim sim, dos meus problemas sim, mas somente para Deus. Nós já vimos que Deus dá graça ao humilde, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se rebaixar ou negar a própria força, mas ser sincero sobre suas fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais terá a graça de Deus. Aleluias. Então, quanto mais eu procuro viver na dependência de Deus, mais eu vou sentir a graça de Deus sobre a minha vida. Mais eu vou sentir o agir de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. E também receber a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. Pretensão traz aversão, mas a autenticidade atrai a vulnerabilidade. Ou seja, quando você é pretensioso, você recebe um repúdio. Você não passa
a sua verdade, a sua vida autêntica é uma vida verdadeira diante do Senhor. Então, quando você tem uma vida verdadeira, você atrai exatamente essa vulnerabilidade. Você se encontra diante do Senhor indefeso, sabendo que Ele vai te acolher, que Ele vai cuidar de você, da sua dor, daquilo que você está passando. E constrói uma intimidade com Ele. Você quer falar mais alguma coisa, Thalita? Você está acompanhando aqui o tópico? Alô? Você quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Não, Maria, pode continuar. Pode continuar? Uhum. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas e não apenas seus pontos fortes. Se as pessoas só puderem ver seus pontos fortes, irão desanimar e pensar, bem melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Ou seja, eu me encontro assim numa posição de incapacidade, que eu acho que só a Thalita consegue. Mas quando eu vejo o agir de Deus na vida dela, eu falo, é Deus. O Deus que ela serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Então, eu sei que tu podes também fazer na minha vida. Então, nunca devemos nos sentir incapazes de realizar algo para Deus, de fazer algo para Deus. Mas sempre ter essa determinação e buscar esse crescimento e buscar em Deus sabedoria para nos sentirmos também acolhido e útil, né? Na seara do Senhor, trabalhando e cumprindo esse ID que o Senhor quer que cumprimos. Bem melhor para ele, né? Talvez Deus também possa usar-me. Nosso ponto forte criam competição, mas nossas fraquezas criam a vida em comunidade. Ou seja, infelizmente, há ministros, né, que competem um com o outro. Esse é melhor, outro é melhor. Sendo que, diante de uma palavra dessa, o poder de Deus na fraqueza, ele não está preocupado com o meu intelecto, como foi comentado no início, com os meus conhecimentos científicos. Deus não está preocupado com isso. Isso para ele não é nada. Ele quer que eu dependa dele, que eu seja humilde e que eu reconheça que eu sou fraca, que de mim não vai acontecer nada. Porém, ele pode me usar, ele pode nos usar como instrumento e canal de bênção para a glória dele. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressionar as pessoas de longe, mas tem que chegar perto para influenciá-la. Ou seja, a gente vê muito nas redes sociais. Às vezes aquilo que a gente vê nem é real, né? Vai conviver com aquela pessoa para você ver realmente quem ela é, né? O que ela vive, o que ela faz. Então, é isso que o autor nos chama a atenção. Que quando você fizer isso, elas poderão ver suas imperfeições. Quando nós convivemos uns com os outros, aí sim, eles podem ver quem realmente você é. Se você vive o que fala, ou você é o hipócrita, né, de passar mentiras e não ser sincero diante deles e principalmente de Deus, que não conseguimos enganar. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Ou seja, não adianta eu mostrar algo para lá na escola, para alguns dos meus irmãos da igreja, sendo que Deus consegue, Deus vê o meu coração, Deus sonda o meu coração, e a ele ninguém engana. O outro tópico é glorie-se na sua fraqueza. Paulo disse, de uma experiência assim, vale a pena gloriar-se. Porém, não vou fazê-lo, vou apenas gloriar-me de quão fraco sou
e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Aleluias. Então, o que importa para nós é a gente saber que as nossas atitudes estão glorificando a Deus, porque nós nascemos para a glória dele, e tudo que fizermos tem que ser para a glória dele. Veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar, é para nós refletirmos essa fala do autor, quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e enche o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. É interessante isso. E animador para nós sabermos que jamais seremos derrotados. Jamais fracassamos em nenhuma luta desde que vivemos na dependência de Deus. Se eu vivo na dependência de Deus, se o meu propósito aqui é para a glória do Senhor, né, como é o título do livro, Uma Vida com Propósito, se o meu propósito é servir, glorificar o Senhor através da minha fala, do meu agir, de todas as áreas da minha vida, eu vou realmente ter motivo para glorificar. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. O autor usa aquela parte de Jacó, que lutou com o anjo, né? E ele falou que não sairia dali enquanto Deus não o abençoasse. E o importante é que Deus, ele usou o ponto forte, ele transformou o ponto forte em fraqueza, quando ele tocou na coxa, né, de Jacó, e ele ficou manco. Então, a partir dali, o autor fala que Deus disse, tudo bem, mas então lhe deslocou a coxa do quadril. O que significa tudo isso? Deus tocou a força de Jacó, o músculo da coxa é o mais forte do corpo humano, e o transformou em fraqueza. Então, daquele dia em diante, a palavra fala que Jacó ele ficou com aquela fraqueza física, né? Uma deficiência física, sendo que ele sempre foi o manipulador, enganou lá o irmão foi fraco também, porque cedeu, né? Porém, aqui o autor fala que mesmo que Jacó não quisesse viver com aquela dependência, Deus o fez fraco, né? Para que ele reconhecesse o poder de Deus naquela fraqueza, naquela limitação. E ele conclui aqui falando que se nós quisermos que Deus nos abençoe e nos use de forma poderosa, devemos estar dispostos a mancar pelo resto da vida, ou seja, viver de forma humilde, dependente do Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, que de nós não sai nada, que não conseguimos nada sem Deus, que não conseguimos concluir, chegar a nenhuma vitória, vamos lutar em vão se confiarmos em nós, devemos confiar tão somente neste Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E aqui, o tema para reflexão é: Deus opera melhor quando admitimos nossa fraqueza, ou seja, quando admito a minha fraqueza, quando eu admito que eu não consigo. Muitas lutas que eu já passei, eu realmente me senti meio que fracassada. Porém, eu falei, mas eu sei no Deus que eu sirvo, eu sei no Deus em que eu tenho crido. E fiz realmente prova do Senhor. Falei, Deus, tu és poderoso, então eu vou vencer. E reconheci o poder de Deus, e a gente precisa fazer uma live só para contar as bênçãos, porque são muitas bênçãos, são muitas conquistas. Quando nós vivemos, reconhecemos as nossas limitações e reconhecemos, para além das nossas limitações, o poder que há em Deus para nos ajudar, para nos conduzir.
E o versículo para memorizar é: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, 9, parte A. Ou seja, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa realmente na nossa fraqueza, porque ele age quando nós reconhecemos: Deus, eu não posso mais, agora está nas tuas mãos. E aí Deus vai e age. E a pergunta do autor para nós nesta noite é possível que eu esteja limitado a poder de Deus? O poder limitado, é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida, por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar as pessoas? Ou seja, o que eu ainda tenho que confessar, que abrir o coração para Deus, para que eu possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas, para que Deus possa me usar para abençoar outras pessoas, para que aquelas pessoas que eu convivo vejam em mim algo construtivo vindo de Deus. Que Deus possa abençoar este momento maravilhoso, que muito me abençoou, apesar do tempo que foi muito, muito rápido para que eu lesse o capítulo do livro. Mesmo assim, eu confesso que eu fui ricamente abençoada. Perdão aí por algumas falhas, né, que nós temos mesmo. Estou aqui confessando a minha limitação, como o autor pede, né, para que o poder de Deus possa estar agindo sobre nós e glorificar o Senhor, né? Porque Ele nos capacitou nesta noite a estar refletindo sobre o grande poder dele, sobre as nossas limitações. Eu passo a palavra para a Thalita. Amém, que bênção, né? Amém. Foi maravilhosa a sua contribuição, Maria, muito obrigada. Deus te usou grandemente. E só para finalizar aqui, né, o que chamou minha atenção é que Deus, ele quer usar as nossas fraquezas, né? Não só os nossos pontos fortes. Verdade. Quando a gente vai fazer uma lista de qualidades que nós temos, é sempre mais difícil, né? Porque a gente só olha, a gente se acha tão imperfeito, tão cheio de defeitos, e é importante estar atento a isso, que Deus quer usar justamente essas fraquezas nossas, esses pontos de, vamos chamar assim, de melhoria, de aperfeiçoamento. Deus quer usar isso. E através disso, nós nos tornamos especialistas para ajudar outras pessoas, né? Justamente nessa fraqueza que nós temos, às vezes Deus coloca uma pessoa do seu lado, e aí você vai conseguir entender ela, você vai conseguir ter empatia, porque você sabe exatamente o que ela está passando, né? E igual está aqui, ó, suas mais profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão das suas dores mais profundas. Então, que nós venhamos permitir, né, que Deus nos use, que através dessas fraquezas que nós possamos ser instrumento de cura para outras pessoas. Amém? Amém. Obrigada, viu, Maria? Que Deus Deus continue te abençoe. abençoando. Deus continue. Glorificado seja o Senhor. Foi uma bênção. Obrigada a todas, né, que estiveram presentes. Que Deus abençoe a cada uma. Estamos quase finalizando, né, nosso primeiro livro. Eu estou em oração, né, para que Deus direcione, né, qual será o próximo. Eu tenho alguns projetos também, mas está em oração, né, dependendo do que Deus colocar no meu coração, depois eu vou falar para vocês, né, não sei se será outro livro, não sei se será... Estou em oração, né, e que seja feita a vontade de Deus, amém? Amém. Deus abençoe todos vocês, Amém. tenham um final de semana abençoado, e na segunda-feira nós estaremos aqui novamente, né, com a permissão de Deus, nesse mesmo horário, e falta pouco, né? Daqui a pouco nós finalizamos o livro. Deus abençoe, fiquem com Deus. Gratidão. Amém. Amém. Deus abençoe também. Bom final de semana. Bom final de semana.
Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Bom final de semana. Bom fim de semana.